Vamos lá, a palavra de Deus nessa noite. Eu creio que Deus quer falar com todos nós que estamos aqui, mas em especial quero dividir algumas coisas com vocês aqui, e que Deus abençoe a sua vida. Deixa eu orar com você, orar por essa palavra nessa noite. Pai, peço graça e favor do Senhor sobre as nossas vidas, peço teu cuidado, Pai, sobre cada um de nós que aqui estamos presencialmente, mas aqueles também que estão acompanhando online essa palavra. Deus, eu oro para que o Senhor fale ao coração de cada jovem, Senhor, de cada pessoa, Senhor, solteiro, casado, Senhor, noivo, cada pessoa que vai estar ouvindo essa palavra, que o Senhor fale ao coração dele, fale ao coração dela, e que o Senhor possa, Deus, fazer com que essa palavra se torne rema na vida dos teus filhos e filhas, Pai, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. O título da minha palavra essa noite, para você que está aqui, você fica ligado para não ficar travado. Olha para quem está do seu lado e diga para ele ou para ela assim, fica ligado para você não ficar travado. Tem muita gente que não está ligado, aí fica travado. Você conhece gente que está travado? Está amarrada, está presa, não anda. Sabe, tem gente que fala assim, pastor, eu fui ungido, mas eu não consigo caminhar, não consigo andar. Aí foi ungido com óleo de freio de caminhão. Só pode, porque está parado, travado, e tem gente que é assim. É ungida, mas é ungida com óleo de freio de caminhão, porque está travada, parado. Então, fica ligado para você não ficar travado. Eu quero dividir com você aqui alguns princípios, alguns valores importantes, que eu hoje, aos meus 47 anos, eu sou jovem ainda, muito jovem ainda, mas eu comecei minha vida muito cedo, comecei a trabalhar com 14 anos, já, aliás, 11 anos e meio foi meu primeiro emprego, 11 anos e meio, meus pais tinham meu pai tinha uma granja, vendia frango, então eu vendia frango para eles, eu colocava na minha bicicletinha lá, nas caixinhas de frango, e eu ia vendendo nos comércios. E um desses comércios que eu fui vender, numa dessas lanchonetes, alguém chegou e falou assim, olha, espertinho esse menino aí, né? Não quer trabalhar aqui? Eu falei, quero. Quanto você paga? Ela falou, tanto. Fui e falei com meus pais, olha, a lanchonete ali, era uma lanchonete, era na esquina da minha casa, ali no sítio cercado, na Isaac Ferreira da Cruz, me ofereceu um trabalho lá de chapeiro e falou que paga tanto para mim. Aí meu pai me liberou e falou, não, pode ir trabalhar. Mas eu tinha 11 anos e meio, não tinha nem carteira de trabalho, nem podia. Aquela época também, eram outros tempos, não como os tempos de hoje. E eu comecei a trabalhar de chapeiro. Foi meu primeiro, né? Depois que o primeiro era entregador de frango, né? Jesus era conhecido como filho do carpinteiro. Eu era conhecido como filho do frangueiro. Meu pai vendia frango, né? Ah, você é o menino que teus pais vendem frango? Meus pais vendem frango. E aí comecei a trabalhar há 11 anos e meio ali, mas eu era focado. Eu falava, quando eu fizer 14 anos, eu vou pedir a conta, porque eu não quero ser chapeiro, eu não quero trabalhar em lanchonete, eu quero trabalhar em escritório, quero ser office boy, quero ser um cara que vai trabalhar, né, de calça social, camisa, eu quero estar bonitinho e trabalhar. E enfim, quando eu completei 14 anos, no dia que eu completei 14 anos, em abril, no outro dia eu cheguei a pedir a conta, no outro. Falei, eu quero minha conta. O chefe falou, mas por quê? Você está tão bem aqui? 2 anos e meio já trabalhando naquele lugar, desde os 11 e meio até os 14, 2 anos e meio. Eu tinha aprendido muita coisa, trabalhava em vários horários ali, estudava pouco, mas trabalhava bastante, né? Meus filhos falam para mim, né? Pai, você trabalhou muito, estudou pouco, é verdade, mas trabalhei muito. Aí pedi a conta e eu fui trabalhar, né? Fiz meu currículo e tal, e fui numa agência de emprego, procurar emprego e consegui o trabalho de office boy, né? Naquela época, assim, era um cargo top que tinha, e foi ali que eu comecei a minha caminhada, não só já de olhar para o futuro, olhar para aquilo que eu queria, né? Minha história, da minha família, é uma história de uma família muito simples. Meu pai sempre trabalhou na construção civil, nunca pôde dar nada assim de valor para nós. Eu era, sei lá, eu já tinha lá seus 7, 8 anos, nossa TV, não tinha TV em casa ainda. Quando eu era bem pequeno, a nossa casa não tinha geladeira. Eu lembro que a minha mãe fazia gelatina no inverno. No inverno que a gente comia gelatina, quando eu era pequeno. Porque no inverno ela fazia gelatina, colocava na janela de casa, com as janelas abertas, no outro dia de manhã a gelatina estava durinha. Então, assim, foi esse o contexto de vida que eu cresci. Depois, televisão, essas coisas, assim, foi anos depois para a gente ter. Né? A primeira ainda era aquelas de tubo, que demorava meia hora para ligar, preta e branca também. Videogame, não sei o que é isso. Então, ok. Mas quando eu cheguei lá, com meus 14 anos, comecei a trabalhar, eu já comecei a focar a minha vida para o meu futuro. Depois, claro, veio
né? Meu casamento, veio os filhos, veio a nossa conversão, veio a nossa história. E aí, 20 anos dessa história, pelo menos muitos de vocês já conhecem, que faz parte aqui da Alcance Curitiba. Mas eu olho hoje para trás e eu vejo que muitas coisas eu poderia ter feito diferente. Se eu tivesse ouvido algumas coisas, se eu tivesse aprendido algumas coisas. Eu vejo hoje que eu poderia... Eu me sinto uma pessoa muito realizada, assim, muito grata a Deus pelo que Deus tem feito na minha vida. Como eu falei para vocês, tenho 47 anos, tenho uma esposa maravilhosa, 3 filhos maravilhosos, uma neta maravilhosa, uma nora maravilhosa, uma igreja maravilhosa, uma vida financeira, né, saudável, empresarialmente também bem-sucedido. Eu olho para a minha vida e realmente eu não tenho nada do que reclamar. Mas eu também olho para trás algumas coisas que eu poderia ter feito diferente. Alguns erros que eu cometi no meu passado que eu poderia ter evitado. E se eu tivesse evitado esses erros do meu passado, provavelmente eu não só estaria onde eu estou hoje, mas eu estaria ainda em lugares maiores e melhores. Então, talvez você possa também olhar para você e falar, e talvez você tenha 20, 25, 30, não sei qual a tua idade, e fala assim, não, mas eu estou muito bem, glória a Deus por isso. Já estou formado, ou estou se formando agora, ou estou lançando meu livro, ou agora já estou na minha 2ª faculdade, minha 3ª graduação, glória a Deus por ter o meu trabalho, já estou ganhando tanto, eu já estou muito bem empregado, muito bem empregada, glória a Deus por isso. Eu sempre falo, tem sempre espaço para melhorar, mas também se a gente tivesse evitado alguns erros também, que nós cometemos ao longo da nossa caminhada, por falta de instrução, por falta de conhecimento, por falta, muitas vezes, de ter humildade, a gente poderia estar em lugares maiores e melhores ainda. Entendem isso? Então, o que eu quero dizer para você hoje aqui, nessa noite, talvez você esteja vivendo num lugar muito bom, talvez Deus tenha realizado muitas coisas na sua vida, mas deixa eu dizer uma coisa para você, Ele tem algo ainda maior para fazer em você, algo maior para fazer através de você, e mais do que isso. Se você evitar erros daqui para frente, com certeza você vai estar em lugares maiores do que você está hoje, em lugares melhores até do que você estaria hoje. E eu quero começar aqui, depois dessa breve introdução, trazendo alguns pontos importantes de erros que eu cometi no meu passado, que se hoje eu fosse conversar, e essa é uma conversa que eu quero ter com você que está aqui, alguns conselhos que eu posso passar para você hoje, que provavelmente você está nesse caminho também, da juventude, vai casar, ou casou agora recente, ou vai ter seu filho daqui a um tempo. E qual o conselho que, se você me perguntasse, eu daria? Muitos conselhos, mas alguns eu quero dividir com você essa noite aqui. E se eu falo para vocês, como eu disse, hoje eu estou muito bem, pela graça e o favor de Deus. Mas se eu tivesse ouvido esses conselhos quando eu tinha a sua idade, provavelmente eu estaria em lugares maiores e melhores ainda do que eu estou hoje. As minhas conquistas seriam bem maiores das conquistas que eu tenho hoje se eu tivesse parado e ouvido os conselhos que eu quero dividir com vocês aqui. O primeiro deles primeira coisa que você precisa entender, e um erro que você não pode cair nesse erro, não levar a sério a lei da semeadura. Muitas vezes nós achamos, por ser jovens, por estar na flor da idade, por ter aquela vitalidade, que assim, não, eu vou, eu faço, deu errado, eu vou lá, eu conserto, e a gente esquece que existe a lei da colheita e da semeadura. Gálatas 6:7 diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Sabe, a gente acha que assim, não, deixa eu fazer, eu quero fazer, minha vida, minhas regras. Minha vida eu faço do que eu quero, eu presto conta para quem eu quero, do jeito que eu quero, só que você esquece que tem a lei da semeadura, e o que você fizer de errado hoje, você vai colher no seu futuro. Tem coisas que você vai colher, coisas que você vai plantar hoje, você vai já colher amanhã, tem coisas que vai demorar talvez uma semana, um mês ou até um ano, mas você precisa entender que existe a lei da semeadura. Então, semear é opcional, colher é obrigatório. Você escolhe o que você semeia. A colheita é obrigatória. Plantou coisas boas, vai colher coisas boas. Plantou amor, vai colher amor. Plantou lealdade, vai colher lealdade. Plantou deslealdade, vai colher deslealdade. Plantou desonra, vai colher desonra. Plantou insubmissão, vai colher insubmissão.
Sabe, não tem como você mudar a ordem dos fatos. Você honrou seu pai e mãe, vai colher coisas boas. Você honrou a sua família, vai colher coisas boas. Desonrou seus pais, vai colher coisas ruins. Sabe, eu precisei fazer concertos na minha vida também. Teve um determinado momento da minha vida que eu chamei os meus pais, eu precisei pedir perdão a eles pelos meus erros, pela forma como eu havia tratado eles na minha juventude, não ouvia, achava que eu tinha resposta para todas as coisas, não queria saber da opinião deles. Isso trouxe consequências ruins para mim. Mas, claro, nós temos o Espírito Santo, depois da minha conversão, o Espírito Santo vem e nos trouxe esse convencimento, e eu pude chegar e pedir perdão a eles, aos meus pais. Então, tudo na vida é uma questão de semeadura. Quem semeia honra, colhe longevidade. Por que tem muito jovem hoje morrendo? Ainda jovem. Por quê? Porque não honra os pais. Quando você honra seu pai e a sua mãe, você colhe longevidade. Ah, pastor, você não sabe a minha história. Não, meu pai, a minha mãe, meu pai não é convertido, minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou. Ei, eu sei que existe uma dor dentro de você. A grande questão é, a Bíblia não diz, honre seu pai se ele for um homem crente, cheio do Espírito Santo. Honre sua mãe se ela for uma mulher de Deus. Não, a Bíblia fala, honra pai e mãe. Você pode não concordar com a situação que ele está vivendo, você pode não concordar com a situação que ela está vivendo, você pode não concordar com a maneira que ele faz as coisas, com que ela faz as coisas. Isso é um direito seu. Agora, você não pode agir com desonra, porque ele não é um convertido, porque ela não é convertida, ou porque ele lhe abandonou, ou algo nesse sentido, ou porque muitas vezes você tem uma dor no seu coração com relação a um abandono, por exemplo. Então, a honra, ela faz parte da longevidade e da bênção sobre a vida de qualquer jovem. Quer ser abençoado, honre seu pai e sua mãe. Você não tem ideia da proteção que tem sobre a sua vida quando você faz isso. Então, até hoje, eu colho bênção sobre a minha vida porque eu honro os meus pais. Eu honro meu pai, eu honro minha mãe, eu honro meu sogro, minha sogra. Os maiores presentes que o meu pai e minha mãe recebem são meus e da Adri. Os maiores presentes que meu sogro e a sogra podem receber são os nossos. Porque nós podemos fazer algo por eles, a gente honra na medida do possível. E a honra não tem a ver com o quanto você faz, mas é a maneira que você faz. Não é o quanto você tem, mas é como você serve com aquilo que você pode. Você vai na casa da sua mãe, talvez você não tenha nada para dar para ela, não tem dinheiro, não pode dar um presente, mas você lavar uma louça para ela, isso é uma honra. Você fazer algo nesse sentido para ela é uma honra. Não, filha, deixa que eu faço. Não, mãe, deixa que eu faço para você. Você fazer uma comida e chamar o seu pai, sua mãe na sua casa, isso é honra para eles. Então, entendo, palavras são sementes que lançadas no solo do coração de pessoas. Às vezes você lança coisas, fala coisas para pessoas, para o seu pai, para sua mãe, ou para pessoas, para amigo, para marido, para esposo, para namorado, para noivo, e você depois, eu preciso desabafar. Mas daí você esquece que aquele coração é um solo. E você liberou muitas vezes palavras ali negativas para ele, para ela. Então, cuidado, porque você precisa entender a lei da semeadura. Tanto para você semear e colher coisas boas, quanto para você também semear e colher coisas ruins. Então, a gente só quer colher coisa boa, ninguém quer colher coisa ruim. Só que cuidado, você não vai colher coisas diferentes se você não tiver atitudes diferentes. Então, o primeiro conselho que eu daria a você é esse. Existe a lei da semeadura e da colheita. Semear é opcional. Você faz se você quer. Na hora das ofertas, você faz se você quer. É opcional a oferta. Semear é opcional. A colheita, não. A colheita é obrigatória. Segunda coisa, para você, principalmente agora os mais jovens aí, aqueles ainda que estão procurando ainda uma noiva, um namorado, casar, né? Vou usar assim para meninos. Dá mais valor à aparência física do que para a beleza do caráter. A gente vê hoje pessoas jovens que estão solteiros, jovens que estão solteiras, porque ficam procurando o príncipe encantado. E você sabe quando você vai encontrar? Não, nunca, porque não existe. Você fica assistindo muito filme, muito seriado, aí acha que daqui a pouco vai aparecer aquele cara do seriado, bonito, fortão, bombadão, acorda, cabelo arrumado, não trabalha, mas tem um carrão, né? Já viu em seriado alguém trabalhar? Ninguém trabalha em seriado. Só que você fica esperando aquele. Não, eu quero aquele. Ou quando olha, não, esse não. Aquela também não.
fica olhando por fora, esquece de olhar por dentro, que aquela pessoa carrega o coração dela, o caráter dela. Então, você precisa entender, olha que 1 Pedro 3:2 diz: observando a conduta honesta e respeitosa de vocês, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos, trançados de joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não pereça. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Então, não basta ter uma casca, mas não tem conteúdo. Que adianta você ficar procurando? Modelo, a linda, maravilhosa, mas é uma casca só. É o boneco, é o Ken. Fizeram ele lá né? Então, não basta ser aplaudido pelos homens, mas tem que ser aprovado por Deus. Procure um homem de Deus, procure uma mulher de Deus, procure alguém com os mesmos valores e princípios que você, procure alguém que sonha como você sonha, procure alguém que olha para você e que talvez você olhe para ele, para ela e diga assim: nós não temos nada, mas ao mesmo tempo nós temos tudo, porque nós temos vontade, convicção, nós temos um Deus que tudo pode naquele que nos fortalece, nós vamos honrar a nossa família, nossos pais, nós vamos trabalhar, vamos construir o nosso futuro. Então, quem você importa é mais do que aquilo que você faz muitas vezes. Então, talento é um dom, mas caráter é uma escolha. E eu vejo hoje muitas vezes a demora, muitas vezes em jovens, escolherem aí um namorado, uma namorada, um relacionamento, porque fica olhando o exterior. Primeiro olha o interior da pessoa. O exterior depois conserta, depois melhora, sabe? Depois você começa a trabalhar, ganhando dinheiro, vai lá, faz uma reforma, né? Põe uns airbag lá, turbina, faz deixa do jeito que você quer, entendeu? É isso. Põe cabelo, entendeu? Obrigado, gatinha, por lembrar. Mas é isso. Fica assistindo muito filme. Quer ver? Mostra uma foto aí. Olha aí, ó. Olha que homem bonito. Olha que homem lindo. Pensa, como é que uma figura casa com uma pessoa dessa? Põe a outra aí. Aí. Olha aí, gente. Achada no sítio cercado. A bicicleta, né? Olha que coisa linda. A bicicleta. Põe mais uma aí. Aí, ó. Quem era? Nós. Eu tinha o quê? Uns 16? 16, 17, né? A Adri tinha uns 17, 18, ela é um ano mais velha que eu. Olha aí, ó. Casal mais lindo, ó. Fala sério, gente. Se fosse olhar a embalagem aí, descartado na hora. Primeiro você começa, depois você melhora, gente. Primeiro você começa, depois você melhora. Põe a foto melhorada nossa aí. Não, essa aí não. Essa aí também não, né? Aí, ó. Olha. Quarta-feira, a gente saindo para jantar. É isso daí, ó. Foto atual, quarta-feira. Casal saindo jantar, olha aí, ó. Quem diz que era aqueles dois, sei lá o que dá para falar, né? Que era aqueles dois ali daquela foto anterior. Então, primeiro você começa, depois você melhora. Importa, não é o exterior, é o interior, é o conteúdo que tem dentro dele, que tem o conteúdo dentro dela. Mas tem mais coisa ainda aí. Mostra lá umas coisas lá. Volta lá uma outras fotos lá. Põe aí as outras. Aí, ó. Olha o Davizinho, ó. O Davi tá aí, cadê o Davi? Olha lá o Davi. Parece um tiguinho lá, ó. Aí, que aí? Aí, ó. Primeiro você começa, depois você melhora, gente. Eu vou até sair daqui, vocês querem tirar foto, né? Mas fiquem à vontade, eu sei, fiquem à vontade. Aí, ó. Olha aí, ó. Rapaz, era ele foi inspirado aqui pelo Gabi Gordo. Lembra quando o Gabigol usava o cabelo amarelo? É isso aí, ó.
Aí, ó. Achado no Brooklyn. Olha o cabelo do camarada. Gente, primeiro você começa, depois você melhora. Então, tem uma expectativa e realidade. Pegar vocês aí, piazada, vocês que estão desprovidos de beleza, deixa eu dar um toque para vocês. Isso é para vocês, para os homens. Aí, ó. Bota uma barbinha, cara. Tu vai ficar charmoso, tu vai ficar galã. E olha para você aí, ó. Ó. É só botar uma barbinha em você que você vai ficar assim, ó. Mas como é que vai namorar com esse aqui, ó? Não tem como, ó. Botar uma barbinha, ficou elegante. Então, é o seguinte, algumas coisas são importantes. Veja como ele, como ela, trata os pais dele, trata os pais dela. Você precisa já observar no relacionamento como ele trata a mãe dele, como ela trata o pai dela, a mãe dela, como é o relacionamento dessa casa, dessa família também, que vai ser sua família. Então, sabe, vai começa, depois você vai melhorando, como eu disse. Agora, o problema é que você fica assistindo muito filme, muito seriado, dorama, né? Pega os asiáticos todo saradinho, todo bonitinho, né? Cabelinho arrumado, aquelas meninas acordam, parece a Barbie. Ei, aquilo não existe, gente, aquilo é filme. Passa água e sabão naquilo, acaba tudo. Água e sabão resolve, ali volta a ser, entendeu? Pessoa comum. Então, para de ficar assistindo muito filme, seriado, e daí você quer achar um homem do lado do seriado. Aí até acha. Daí sabe o que acontece? Olha o exterior e não olha o interior. Aí casa com a casca, esquecendo que mais do que uma casca precisa ter caráter, precisa ter temor de Deus, precisa ter honra para primeiramente com você. Isso vale para o homem e isso vale para a mulher. Então, entenda isso. Mais um conselho importante aqui. Cuidado. O outro erro que você precisa cuidar para você não cometer é não proteger a área da sua vida que é mais vulnerável ao pecado. Cuidado. Qual é a área da sua vida que é mais vulnerável ao pecado? Você sabe. Você sabe qual é a área. Não adianta se fazer de fortão, de bonito, não, que você sabe. Tem coisas que você não pode ver. Tem coisas que você não pode nem tocar, você não pode nem pensar. Você sabe qual é a área mais vulnerável. E é para você mesmo que está se incomodado que eu estou falando. Porque normalmente quem se incomoda com isso é quem está mais vulnerável ainda. As pessoas são mais vulneráveis, são aquelas que mais ficam ofendidas nessa hora. Agora, é um conselho que eu estou te dando. Você acata se você quer. Se você não quer, descarta esse conselho. Mas pode ter certeza, se você acolher esse conselho, você vai evitar muitos erros na sua vida. Olha o que a palavra diz. Mateus 26, 41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sansão terminou sua vida de forma trágica porque brincou aonde não deveria brincar. Flertou com o pecado e se entreteve com a tentação. Ele foi fazer o que ele achou que ele era forte. Ele achou que ele era bom naquilo. Ele achou que aquilo não ia derrubar ele. Ele não protegeu seu ponto fraco. Qual é o seu ponto fraco? É comer demais? É falar demais? É ver coisas ilícitas? É fazer coisas ilícitas? É teu temperamento? É a ira? É o dinheiro? É a pornografia? Qual que é a sua área frágil? Qual é a área que você pode olhar e ver que você é um ponto fraco? Você precisa proteger essa área, porque essa área é sensível na sua vida. Porque a palavra de Deus diz, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você sabe qual é a área? É a ira? É a fofoca? É a lascívia? É a pornografia? Qual é a área que você... São seus olhos? Qual é a área? Então, protege essa área. Como? Você precisa ser radical nessa área. A área que você sabe que você tem um ponto fraco nela, seja radical nessa área. Não queira ser radical com os outros. Eu conheço muita gente querendo ser radical com o outro. Não, seja radical com você. Não fica dizendo o que o outro precisa fazer. Fale para você o que você precisa fazer.
Porque é fácil eu ficar olhando para você e dizer, ó, faça isso, faça aquilo outro. Não, eu preciso olhar para mim e dizer, eu sei qual é o meu ponto fraco. Eu sei quais as áreas que eu sou vulnerável. Então, nessas áreas que eu sou vulnerável, eu preciso vigiar, eu preciso cuidar. Eu tenho colegas meus que eu converso com eles, pastores, que a área vulnerável deles não tem nada a ver com a área vulnerável que eu tenho, por exemplo, na minha vida. Então, às vezes ele conta uma coisa para mim e fala assim, não, eu nem posso passar perto disso, eu nem posso ver isso. Eu fico pensando comigo, nada a ver isso, nada a ver para mim. Que não é uma área que eu sou vulnerável. Agora, eu também, talvez falando na área que eu sou vulnerável, falando para ele vai falar, não, nada a ver. Como você não venceu isso ainda? Porque não é o que o outro está lutando, não é o que eu estou lutando, é o que o outro está lutando. Cada um de nós tem uma luta. Então, cuidado, proteja essa área. Se é uma área vulnerável, protege ela. Como? Se é os seus olhos, se é teu celular, se é aplicativo, se é TikTok, se é... O que é? Protege isso. Coloca lá limitador no seu celular, coloca proteção no seu computador, no seu tablet, coloca alguma coisa para você não cair em tentação. Então, Sansão terminou a sua vida de uma forma trágica. Tinha um projeto sobre ele, tinha uma palavra liberada sobre ele, como tem sobre a sua vida, como tem sobre a sua vida. Quantos homens e mulheres que tinham palavras de Deus sobre a vida deles, mas começaram bem e terminaram mal. Pessoas que foram muito usadas por Deus, mas se perderam ao final, ao longo do seu caminho. Por quê? Porque não eram espirituais, não eram tão espirituais que se achavam que estavam imunes a qualquer coisa. Então, cuidado com isso. Ah, mas eu já jejuei, eu já orei 40 dias, eu oro todo dia. Glória a Deus por isso, mas isso não faz você imune a algumas coisas. Isso pode, sim, claro, proteger você muitas vezes, mas você precisa olhar qual é a área que você é vulnerável e cuidar. Se essa área é vulnerável, então eu vou manter distância. Os namorados que aqui estão, os casais de noivos, namorados, se cuida, irmão. Se cuida, irmã. A herança antecipada é maldição para a sua vida. A herança antecipada é maldição para a sua vida. É mais fácil você segurar agora. Tá, apertou, corre, foge, faz que nem José. José, a hora que a esposa de Potifar foi lá e quis pegar ele correu. A Bíblia fala que ele correu pelado. Se for o caso seu, corra pelado. Mas corre. É melhor você correr pelado e fugir do que cair na tentação. Ah, não, pastor, mas a gente ora. Não, pastor, a gente, no máximo que a gente faz, cuidado. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Olha só, se você ficar andando aqui, pensa que você teu relacionamento, você pode ficar andando aqui por um bom tempo. Você pode cair como não cair. Você pode ficar andando por um bom tempo, andando aqui. Ó. Pode ficar andando aqui. Cuidado, você vai cair. Não, eu não vou cair, eu estou bem aqui. Agora, se você andar aqui no seu relacionamento, a probabilidade de você cair, ela é bem menor. Você está muito mais seguro aqui. Agora, tem gente que fica andando na margem. Quer ficar andando na margem. Não. Pastor, o que aconteceu com o outro não vai acontecer comigo. Você já está dando um passo para acontecer com você. Então, cuidado. Não fique sozinho. Cuidado com as caronas. Cuidado com coisas que você pode estar sensível. Ela pode estar sensível. Então, cuidado. É um alerta. A herança antecipada é maldição. Depois, você está construindo uma história linda, que você vai depois contar para os seus filhos, contar para vai abençoar muitas outras vidas, mas o diabo, ele quer fazer o quê? No meio dessa história, ele quer colocar um pecado, para você não ter essa história para contar. Então, cuidado. Outro erro que você não pode cometer é não ter uma lista de compromisso, uma lista de prioridades ordenadas. Todos nós precisamos ter uma lista de prioridades. Mateus 6,33 diz, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O que deve vir em primeiro lugar na vida de alguém que nasceu de novo, que serve ao Senhor, para você que nasceu agora, para você que já tem uma caminhada cristã?
Primeira coisa, buscar o reino de Deus. Prioridade, essa é a prioridade. Então vamos lá, qual é a minha prioridade? Buscar as coisas de Deus. Segundo, agora as demais vão ser acrescentadas. Não é buscar as demais coisas que depois Deus vai ser acrescentado. Não, primeiro as coisas de Deus, as demais vão ser acrescentadas. Então, a palavra diz, buscai primeiro o reino de Deus. E quando você não busca isso, você começa a buscar outras coisas, você vai encontrar. O problema é que você não vai encontrar Deus. E aí você pode até encontrar tudo. Mas se você tiver tudo, sem Deus você não tem nada. Então a primeira coisa, você precisa buscar Deus. Ele tem que estar na sua ordem de prioridade. As demais coisas vão ser acrescentadas. Seguindo aqui, invista no seu futuro. Você precisa pensar. Outro erro que você pode cometer é não investir no seu futuro. Achar, não, eu perdi agora, eu ganho amanhã. Cuidado, eu pensei isso também um dia na minha vida. Eu tinha 19 anos. Eu lembro que eu tinha comprado meu carro com 19 anos. Carro zero. Meu pai teve que ir na concessionária para me emancipar, para eu poder comprar o carro. Tinha 18 para 19 anos. Coloquei a placa do carro, a data de nascimento da Adriana, ADR 0703. Cara grandão, né? Comprei meu carro, comprei uma moto, uma RD 350. Talvez vocês nem... Só dando um Google para vocês saberem o que é uma RD 350. É chamada Viúva Negra, essa moto. Uma das motos mais tops que tinha na época. E eu tinha uma moto dessa, uma RD e um Palio zero, que eu comprei fruto do meu trabalho. Como eu falei, comecei com 11 anos já trabalhando, sempre fui empreendedor. Cedo já comecei a empreender, comecei a ganhar um dinheiro. Eu lembro que um dia, eu estava em casa assim, olhando, no auge dos meus 19 anos, assim, olhando para o espelho e pensando, eu tenho um carro já, eu tenho uma moto já. Gente, eu saí do sítio cercado. Falava assim, ei, eu mereço, né? Não foi, ali foi fruto do meu trabalho, não foi de herança, nada. Meus pais não tiveram condições de me dar isso. Tinha dinheiro no banco. Pensei assim, eu sou o cara. Não há outro além de mim. Não há outro. Não há outro igual a mim. Não há outro além de mim. Eu sou o cara. 3 meses depois eu estava quebrado. Tive que vender o carro, tive que vender a moto, perdi o dinheiro que tinha e ainda estava devendo. 3, 6 meses depois. Por quê? Porque não pensei no meu futuro. Achava que aquele dinheiro nunca ia me fazer falta. Achava que... Eu lembro que eu comprei o carro, fui lá, troca roda, som, comecei a investir em coisas que depois eu fui ver, era tudo perca de tempo. Então, cuidado, porque você precisa aprender a investir no seu futuro. O que você tem feito já pensando no seu futuro? O que você tem feito? Eu tenho estudado, todo o meu recurso tem ido para os meus estudos. Glória a Deus. Todo o meu recurso eu tenho investido na minha faculdade. Perfeito. Tudo aquilo que eu posso fazer, eu já tenho me projetado para futuramente ter a minha casa, futuramente, então, eu ter o meu empreendimento. Glória a Deus por isso. Agora, cuidado. Sabe por quê? Provérbios 13:4 diz, o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Quem pensa só no momento, amanhã sofrerá com a dor do arrependimento. E eu sei o quanto foi doloroso quando eu quebrei. Pela graça de Deus, e Deus é tão misericordioso, que quando eu cometi os meus erros, eu era novo ainda. Tinha talvez a idade de muitos de vocês aqui, 19, 20 anos, 21 anos. Então eu tive tempo para me recuperar. Eu era novo. Aquilo me ensinou muita coisa. Tanto que quando depois nós começamos a prosperar, começamos de novo, os nossos negócios darem certo, a gente começou a prosperar, a gente começou a empreender, a investir em coisas, mas a gente continuou no mesmo padrão de vida, na mesma casa, no mesmo carro. Os meus amigos olhavam e falavam, cara, você tem dinheiro para ter um carro melhor. Eu falava, eu até tenho, mas pior do que pobre, sabe o que é? O rico que fica pobre. Pior do que você não ter é você ter e amanhã você não ter. Pior é... Quem nunca teve um carro, está tranquilo. Pior é você ter um carrão hoje e amanhã está tendo que usar ônibus ou Uber. Então é melhor ter um carro médio, um carro simples, do que querer já ter um carrão e não vai poder manter aquilo. Então, cuidado, né? Quem pensa só no momento, amanhã, como eu disse, vai sofrer a dor do arrependimento.
Planejar significa pensar antecipadamente. Quem investe no futuro tem visão, sabe onde quer chegar e possui objetivos de vida. Você quer casar? O que você tem feito para casar? Tem gasto dinheiro em coisas? Tem perdido tempo? Então, cuidado. Cuidado também para você não cair numa vida e esquecer uma vida só de consumo de coisas e esquecer de investir no seu crescimento pessoal. Outro erro que você não pode cometer é não investir no seu crescimento pessoal. O que você tem feito para o seu crescimento pessoal? O que você tem feito como pessoa hoje? Qual curso que você está fazendo? Ah, não, eu faço uma faculdade. Ok, o que mais que você está fazendo além disso para aperfeiçoar aquilo que você possui? Ou você acha que o que você tem já é o suficiente? Não é não, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você acha que o que você tem já é suficiente, você já está ficando para trás. No mundo que eu vivi quando tinha a sua idade, ele já era competitivo. Hoje está muito mais competitivo ainda. E para o futuro vai ficar muito mais competitivo ainda. Então, se você acha, não, eu já sei falar inglês, eu já tenho uma faculdade, eu já estou bem. Isso é pouco hoje. A competitividade hoje ela é muito grande. Então, o que você tem feito para você melhorar o seu crescimento pessoal? Ou você está parado, ou você está parada. Porque se você está parado, se você está parada, vai ficar como está. Hoje, você hoje vê quantas pessoas aí, talvez você conheça isso, e nada contra, mas com um currículo muito bom, com uma formação muito boa, mas não consegue entrar no mercado de trabalho. E muitas vezes tem que ir. Quantas vezes eu já peguei algumas vezes Uber, e eu estou conversando às vezes com o Uber, e eu perguntei o que ele faz. Engenheiro. Olha, advogado, alguém que estudou, fez um currículo bacana, mas parou no tempo. E entenda, eu não estou desqualificando quem é Uber, por favor, mas assim, ele parou no tempo com aquilo, ele achou que só fazer a faculdade, só ter OAB era o suficiente para ele entrar no mercado de trabalho. Não passou pelo teste do tempo, que primeiro para você fazer tua carteira de cliente não é simples. Ah, mas tem advogado, hoje ganha milhões. Ok, mas esse cara também começou do zero. E o problema é que a gente já quer começar grande, não. E aí não começa, e daqui a pouco, para sobreviver, tem que trabalhar em outro setor. Então, como eu disse, por favor, não estou desmerecendo aqui quem faz isso. É um trabalho digno e honroso, mas poderia estar usando aquele currículo que você se esforçou, trabalhou, estudou tanto, poderia estar usando. Mas por que não está usando? Porque esqueceu de investir no futuro. Esqueceu talvez de fazer uma pós, depois de fazer aquela faculdade, depois deixou de fazer um mestrado, deixou de fazer um aperfeiçoamento, deixou de, muitas vezes, ser humilde e começar por baixo, já quis começar por cima. Não, eu quero, não, tem um cargo aqui para você, mas é auxiliar do auxiliar do auxiliar. Não, isso eu não quero. Meu currículo é para mim começar em cima. Aí não começa. Aí fecha uma porta, fecha outra porta. E aí Deus também trata com a gente, que Deus trata o orgulhoso. Aí é orgulhoso, não se dobra. Quantas vezes eu já vi aqui na igreja pessoas com currículos maravilhosos. Aí, muitas vezes, procurando aqui ou em outro lugar, e eu penso e falo assim, quanto você quer ganhar? Tanto. Meu amigo, esse salário é impossível. Você ganhava isso onde você estava, agora você vai ter que começar de baixo. Não, não tenho como. E fica 2, 3, 4, 5 anos sem ganhar aquilo. Eu lembro que quando eu passei por esse momento difícil financeiro que a gente passou, eu tive que voltar ao mercado de trabalho. Eu sempre trabalhei na área administrativa, financeira. Então, quando eu comecei a empreender, a primeira vez, daí nós quebramos, aí, essa situação que eu já contei em um seminário de finanças para vocês, eu precisei voltar ao mercado de trabalho. Quando eu voltei ao mercado de trabalho, eu fui procurar de auxiliar do auxiliar. Foi exatamente a proposta que me apareceu. E eu fui lá, entreguei meu currículo e comecei de auxiliar do auxiliar do auxiliar. Mas sabe o que aconteceu? 10 anos depois, eu estava no mais alto cargo que tinha daquela empresa. Depois do presidente, da diretoria, era a minha função. Mas se eu quisesse já começar naquele lugar, nunca eu começaria. Mas eu comecei lá de baixo de novo, né, ganhando salário mínimo, né, era muito pouco o salário, mas eu sabia, era uma empresa grande, eu sabia que eu tinha potencial para crescer e trabalhar. Não tinha preguiça de trabalhar, então assim, chegava 1 hora antes do meu horário de trabalho, saía 1 hora depois,
O meu chefe foi gostando do meu trabalho, foi me dando mais coisas, Depois, a minha chefe um dia saiu, pediu a conta, enfim. O dono da empresa olhou para mim e falou, você tem condição de assumir o lugar dela? Eu falei, eu tenho. Ele falou, eu vou te dar 3 meses. Esse é um testemunho maravilhoso. Eu estava há 8 meses trabalhando numa empresa, nessa empresa, que eu havia começado de baixo. E eu era auxiliar, e aí tinha uma gerente. 8 meses, essa gerente me perseguia, essa gerente me maltratava, essa gerente, ela pediu, em 2 semanas de trabalho, ela pediu 3 vezes para o diretor-geral da empresa me mandar embora. Ela não foi com a minha cara, ela simplesmente não gostou de mim. Mas eu fiquei lá todo dia, ia para o banheiro, oração, jejuando e falando, Deus, eu não posso perder esse emprego. Era pouco salário? Era muito pouco salário, mas era aquilo que ia me ajudar a pagar as minhas contas, mas era uma empresa grande, eu sabia que eu tinha condição de crescer. 8 meses depois, jejuando, orando, ela sai da empresa, simplesmente foi para um outro lugar. O chefe, o diretor-geral chegou, olhou para mim e falou assim, você tem condições de assumir o lugar dela? Eu falei, eu tenho. Na hora, assim, bate pronto, você tem? Então é o seguinte, eu vou te dar 3 meses para você. Ele falou para mim assim, a proposta era, hoje eu dobro o teu salário. Quanto você ganha? Ele, tanto. Por exemplo, se eu ganhasse R$1.000, hoje eu dobro o teu salário para R$2.000. Se em 3 meses você provar que você tem condições de ficar no lugar dela, eu dobro o teu salário de novo. Senão, você volta a ser auxiliar e aí vai voltar a ganhar aquele salário que você tinha. Eu falei, eu aceito o desafio. Gente, pensa, você ganha 1.000. Da noite para o dia você passa a ganhar 2.000. Você tem a oportunidade em 3 meses de passar a ganhar 4.000. Falou para a pessoa certa. Sabe quanto tempo demorou? Não demorou os 3 meses. Não foi 1 mês, ele me chamou e falou assim, realmente você é muito esforçado. Mas eu cheguei em casa e eu falei para a Adriana, talvez você já me via pouco, você vai me ver menos ainda. Por quê? O horário de chegar no trabalho era 8h30, eu chegava às 6h30 da manhã, 2 horas antes. Saía de casa às 5h30 da manhã, de ônibus. Lendo, na época, eu e a Adri cuidávamos da biblioteca da igreja. Éramos voluntários na biblioteca da igreja. Não tínhamos ainda nossas lojas. Ia todo dia, 5h30 da manhã, lendo um livro na ida, e à tarde voltava lendo outro livro. Todo dia. Chegava 2 horas, 1h30 antes do meu horário de trabalho. Horário do almoço, comia rapidinho, voltava, trabalhava. Saía, o horário de trabalho finalizava às 6 horas, ficava até 8, 8h30, 9 horas. Por quê? Eu queria provar que eu tinha condições de fazer aquilo. E provei. Resultado de trabalho. Se eu fosse simplesmente cumprir meu horário, 8h30, às 6h30, não, meu horário de almoço, não fale comigo na hora do meu almoço, por favor. Ó, celular desligado, 5h59, como muita gente faz. Fecha a porta e vai embora, eu não estaria onde eu estava. Em 1 mês, em 3 semanas, quando ele me deu aquela promoção. Então, é o seguinte, você precisa pensar que existe um crescimento. Gente, olha, pensa nisso. Existe um crescimento pessoal que a gente muitas vezes joga isso para Deus. A gente joga para amigos, a gente joga para pastor, a gente joga para líder, joga para pai, joga para muita gente. E esse crescimento pessoal só depende de mim e de você. Olha só, deixa eu dar um exemplo para você aqui. Em Gênesis 41, fala sobre José. Você conhece muito bem a história de José, recentemente preguei aqui, quando seus irmãos, da cisterna ao palácio, preguei uma mensagem sobre isso, quando os irmãos jogam José naquela cisterna e ficam ali. O que a gente faz? Mata ele, não mata ele? Enfim, um fala para matar, outro não fala. Enfim, passa lá aquela caravana e eles vendem ele como escravos. 20 anos depois, 20 anos depois, José está lá, agora governador de todo o Egito. E aí acontece essa cena aqui. Aqui em Gênesis 3, do 3 ao 5, diz assim: Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó deixou que Benjamim, o irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo, por causa da fome na terra de Canaã. Agora veio a fome, tempo de vacas magras veio, e eles subiram para o Egito para comprar trigo. Eles acham que José está morto, que José, enfim, se perdeu. Mas José agora é o governador. Aí a gente chega aqui, em Gênesis 21, que quando eles chegam, José reconhece eles, e José chega para conversar com eles. E aí tem esse relato aqui, ó.
Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio esta angústia. Rúben respondeu: eu não lhes disse que não maltratassem o menino? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisso José se retirou e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Olha só, eu fico imaginando essa cena aqui. 20 anos depois, José está lá. Aí vem os irmãos e eles começam a brigar. E a culpa é tua. Não, a culpa é tua. Eu falei para não maltratar ele. E eu fico pensando em José olhando aquilo ali. E ele pensa: esses caras continuam os mesmos. 20 anos depois, eles não cresceram nada. Eles estão fazendo a mesma briga de 20 anos atrás, quando eles me jogaram no poço. Eles estão tendo a mesma briga. Você conhece gente assim? 20 anos, ela não cresce, ela não produz nada, ela não amadurece, ela continua um adolescente, ou ela continua uma criança, ou continua um jovem mimado ou uma jovem mimada. Porque é o que acontece com os irmãos de José. 20 anos depois eles estão lá, ele olhando, aí a Bíblia fala que ele se retira e começa a chorar. Porque o choro dele era dizer assim: 20 anos se passaram e esses caras não cresceram. Esses homens não cresceram ainda. Então, sabe, gente, quem escolhe a mediocridade não se destaca, e a sua história nunca será contada. Não há crescimento sem predisposição para mudanças necessárias. E não há crescimento sem a dor da disciplina. Aceite a dor da disciplina, não para chorar com a dor, para não chorar com a dor do arrependimento. Aceite a dor da disciplina para não chorar com a dor do arrependimento. Então, aqui mostra o quê? Eu e você precisamos crescer. Se você ainda está brigando pelas mesmas coisas que você fazia há 5 anos atrás, daqui 10 anos, daqui 5 anos, você vai estar do mesmo jeito de hoje, vamos olhar para você e falar assim: não cresceu nada. Vai crescer pessoalmente, emocionalmente. Outro erro que você não pode cometer: fazer porque todos estão fazendo. Ah, mas fulano está fazendo. Ah, mas fulano está fazendo. Ei, há limites para uma liberdade cristã. E você também não é todo mundo. Olha o que diz 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, você precisa crescer, amadurecer para saber: não sou todo mundo. Ah, mas tem o crente que está fazendo. Tem uma pessoa da minha célula que faz, eu não vou fazer. Ah, mas tem uma pessoa que é da igreja que faz, mas eu não vou fazer. Ah, mas tem uma pessoa que também converteu, é de uma outra igreja e faz, mas eu não vou fazer. Por quê? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Eu tenho amigos, pastores, que tomam vinho. Eu não tomo vinho. Eu tenho um acordo. Eu e a Adri fizemos um voto. Não sou melhor do que ninguém, mas é um voto que nós temos. Nós não tomamos vinho. Nada, nem bebida alcoólica nenhuma. Inclusive vinho. Pastor, é pecado tomar vinho? Não, Jesus tomou vinho. Se fosse pecado, Jesus estaria em pecado. Mas eu decidi, pelo histórico da minha família. Meu pai era um alcoólatra. Meu bisavô era alcoólatra. Meu pai era alcoólatra. Meu irmão era alcoólatra. Tinha toda uma história de alcoolismo dentro da minha família. Eu vi muitas vezes meu pai, eu era pequeno, tinha lá 7, 8 anos, eu chegava em casa, meu pai estava embriagado e muitas vezes ali na cozinha de casa, ele nunca bebeu fora de casa, sempre bebia em casa. Mas muitas vezes eu peguei meu pai em situações assim, horríveis, embriagado dentro de casa. Aquilo me trazia uma dor muito grande, porque muitas vezes eu vinha com amiguinhos meus em casa e eu tinha vergonha, porque meu pai estava todo embriagado. Aquilo me gerava algo no meu coração e eu pensava assim: eu não quero isso para a minha vida, eu não quero isso para a minha vida. Então eu vi essa desgraça dentro da minha casa, por isso que eu não quero, nem eu nem meus filhos, e nem meus netos, e ninguém da minha geração vai passar
por essa maldição. Agora, uma decisão pessoal minha. Eu tenho amigos que bebem vinho, pastores. Mas quando eu estou com eles, eu falo, amigo, eu vou pedir um favor para você. Eu vou pedir para que você não tome vinho quando eu estou junto. Por quê? Porque outra pessoa vai poder, vai olhar e vai dizer assim, poxa, mas o pastor fala na igreja que não bebe, mas aqui eu vejo ele no restaurante, ele está bebendo vinho, não vai saber que aquela pessoa, que não sou eu que é ele que está tomando. Tem outras pessoas que bebem outras coisas. E cada um presta conta da sua vida para Deus. Eu sei o que é bom para mim e eu sei o que não é bom para mim. Ah, pastor, mas todo mundo vai. Eu não sou todo mundo. Ah, mas olha, todo mundo vai lá no show do... Falam aí. Qual que é? Coldplay. Foi, né? Tava doidinho para ir, né? Ah, pastor, você não vai? Eu não vou. Não tem nada que me edifique naquele lugar. Eu não vou lá para esses lugares. Eu não vou para show do mundo. Por quê? Eu não sou todo mundo. Pastor, é pecado ir? Ei, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Te edifica ir lá? Se você ir para um show desses do mundo, edifica você, você não está na igreja, você já está no mundo. Você vem à igreja, mas você está no mundo. Se um show desse do mundo edifica você, você já está no mundo. Músico que vai, não, eu vou lá porque eu quero ver aquele cara, aquele guitarrista, aquele baterista. Ei, pelo amor de Deus, né? Os músicos, quando eu vejo um músico falar isso, eu fico imaginando. Um músico quando fala assim, não, eu fui lá no show daquele cara, porque o cara toca muita guitarra. Eu admiro ele, eu vou lá, eu vou lá naquele, porque aquele cara toca muita bateria do mundo. Eu fico pensando, imaginando na minha mente. Davi. Vou lá no meio do Arraial dos Filisteus, porque lá eles tocam bem pra caramba. Vou lá aprender com eles. É a mesma coisa que vocês fazem. É a mesma coisa que você, músico, faz quando você sai. Você tem o Espírito Santo. Esse cara não tem. Você pode se trancar no seu quarto, Deus te dá dom, habilidade, você pode estudar. É claro, eu não estou falando que quando você ouve um instrumento, ou ouve um músico, quando você quer estudar. Não estou falando no caso de estudo, estou falando quando você vai para um show, expõe aquele ambiente. É diferente quando você usa para você estudar, é diferente, é como a gente estuda a Bíblia, mas eu também leio outros livros. Eu leio o livro cristão, mas eu leio outros livros também. Então, também não quero ser aqui alguém o puritano, ok? Mas eu preciso entender, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tem coisas até de livros que eu leio que eu falo, não, esse livro não dá para eu ler. Não dá. Eu não vou nem dizer o nome do livro, mas era um livro que falava sobre liderança. Então vocês vão querer fuçar e ver ele depois. Mas o autor... É um livro até bom, alguns pontos bem interessantes. Mas ele diz, uma das leis da liderança lá, é um livro de um cara esquisito. Ele diz assim, se você vê alguém, olha só o que o livro dizia, sobre liderança. Se você vê alguém tão forte como você, mate-o. Era esse o conselho. Como pode? Então, assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Imagina um cristão olhando aquilo. Oh, é verdade, olha. Eu vi alguém tão bom ou forte como eu, então eu vou matar essa pessoa. Completamente errado. O que nós precisamos fazer é, se eu vejo alguém tão bom, tão forte como eu preciso o quê? Trazer para o meu time, porque cada vez vamos ficar mais fortes. Então, tem coisas que... Então, vocês estão entendendo, ok? Não estou aqui querendo, pastor, agora diz que não pode. Um dia eu ouvi um pastor pregando e falando, não, quando você ouve uma música, quando você assiste um filme, você está atraindo demônios. Quando assiste o filme, eu falei, meu Deus, o que tem de crente endemoniado então, né? Porque, não, mas, né, não é isso, gente. Então, assim, agora, eu assisto o filme, mas nem todo filme me convém eu assistir. Se eu vejo que aquilo não edifica a minha vida, eu não vou assistir. Como música, se eu vejo que aquilo não edifica a minha vida, eu não vou ouvir. Então, vamos lá. Caminhando aqui para eu concluir, que está acabando meu tempo. Não perdoar. Outro erro que você não pode cometer é não perdoar. Você precisa perdoar. Quem é que você precisa perdoar? É seu pai? É sua mãe? É seu tio? É seu irmão?
Quantas vezes deve perdoar? Mateus 18, 21 diz. Então Pedro, aproximando-se, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Você precisa perdoar. Ah, pastor, você não conhece meu pai foi ausente, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, foi agressivo comigo. Você tem que perdoar. Meu pai foi infiel, minha mãe foi infiel, eu vi ele traindo a minha mãe, eu vi minha mãe traindo meu pai. Você precisa perdoar. Eu não estou falando que você tem que concordar com a situação que ele ou ela está vivendo, mas você tem que perdoar. Ah, meus pais me abandonaram. Você tem que perdoar. Ah, mas aquele amigo me traiu, aquela pessoa me traiu, mas você tem que perdoar. Ah, pastor, meu pai abusou de mim, minha mãe abusou de mim, mas você precisa perdoar. Ele vai pagar, ela vai pagar pelo erro, pelo crime que cometeu, mas você precisa perdoar. Quem não perdoa, destrói a ponte que um dia vai precisar usar ela. Desenvolve um câncer na alma. Muitas vezes, a falta de perdão é você tomar uma gota de veneno esperando que o outro morra. A falta de perdão é isso. Você toma uma gota de veneno esperando que o outro morra. Quem vai morrer vai ser você. Então, coloca isso tudo debaixo da cruz do Calvário, do sangue de Jesus. Vive como prisioneiro, muitas vezes, de situações porque você não perdoou. Quem você precisa perdoar? Quem você precisa fazer uma ligação? Talvez já está longe, não está mais aqui. Quem você precisa pegar ou mandar uma mensagem e dizer: olha, me perdoe, eu não fui fiel, eu falhei com você. Talvez falharam com você, mas talvez você também falhou com pessoas. E você precisa pedir perdão. Cuidado para você não transferir a culpa para alguém e nunca assumir a sua responsabilidade. E hoje é tão fácil a gente transferir a responsabilidade para outras pessoas. É muito mais fácil eu falar que o meu fracasso é culpa do meu pai, da minha mãe, dos meus amigos, da minha esposa, dos meus filhos. É muito mais fácil hoje. É muito mais fácil para mim arrumar hoje culpados para a minha derrota. É bem fácil hoje a gente arrumar culpados para as nossas falhas. Assuma seus erros. Assuma seus BOs. Assuma. Fez errado? Vai lá e conserta. Agora, pare de ficar transferindo a culpa para alguém e nunca assume a responsabilidade. Todo mundo é culpado. Você já conversou com alguém? Já conversou com alguém assim? Talvez você já conversou com aquela pessoa quando você olha no espelho. Talvez já conversou com aquela pessoa quando você está olhando no espelho. Culpado é dele, culpado é ela, culpado é meu líder, o culpado é a célula que eu estou, o culpado é a igreja que eu vou, o culpado é Deus, o culpado é meu pai. Todo mundo é culpado, menos você. Sendo que 100% a responsabilidade é tua. É você que decide. É você que fez. Você teve a escolha. Perdoa e segue a vida. E o último ponto aqui, e não menos importante para a gente orar. Outro erro que você não pode cometer é não ter bons conselheiros e parceiros de oração. O que me faz hoje estar onde eu estou é porque eu tenho bons conselheiros e eu tenho parceiros de oração. Eu tenho amigos, eu tenho pessoas que oram comigo, eu tenho pessoas que são meus conselheiros, eu tenho pessoas que me inspiram, eu tenho pessoas que eu vou buscar com eles sabedoria e conhecimento. Daniel, capítulo 2, versículo 17 ao 22, fala isso. Que Daniel, ele tinha ali seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Quem são seus amigos? Quem são seus amigos? Daniel, ele tinha Ananias, Misael e Azarias, que eram parceiros de oração. Um conselho pode livrar você do caminho da morte. Um conselho pode livrar você do caminho da destruição. Um conselho pode livrar você do caminho da destruição. Um conselho pode fazer você não pecar, não errar. Um amigo, uma amiga de oração pode levar você ao céu.
um amigo pode te levar ao céu. Um amigo ou uma amiga pode te levar ao inferno também. Por isso tenha bons amigos, por isso tenha bons conselheiros, por isso não ande sozinho. Quem são seus amigos? Ah, pastor, fui tão decepcionado já que hoje eu ando sozinho. Cuidado. Provérbio 18 diz, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. A Almeida Revista e Corrigida fala, o que se isola busca seus próprios desejos, insurge-se contra toda a sabedoria. Quem se isola é tolo, é burro. Quem se isola não é inteligente. Não, eu prefiro antes só do que mal acompanhado. A gente ouviu muito esse ditado no mundo. Não, saiba escolher pessoas certas. Não é para andar com pessoas ruins, mas saiba andar com pessoas certas. Eu quero terminar orando com você, para que você tenha bons amigos, para que você tenha bons conselheiros. Eu quero convidar você a ficar em pé neste momento, para a gente orar. E todos esses conselhos que aqui nós dividimos essa noite, para você ligado, para você não ficar travado. Porque talvez você está travado em um desses pontos aqui que eu falei, em uma dessas coisas que eu aqui mencionei. Talvez é a falta de perdão, talvez é a falta de companheiro, de amigos, talvez é a falta de você saber assumir a tua responsabilidade, a culpa, talvez você está travado ali porque está todo mundo fazendo, então você se deixa ser influenciado e está fazendo também. Talvez você não tenha investido no seu crescimento pessoal ou no seu futuro. Talvez você não está tendo uma lista de prioridades ordenadas. Talvez você não está protegendo a área mais vulnerável da sua vida, aquela área que você sabe que você é sensível e você não está protegendo ela. Talvez você está dando, como eu disse, mais aparência ao físico do que ao caráter, do que a beleza interior. E talvez você está esquecendo da lei da semeadura. Simplesmente está fazendo as coisas como tem que fazer. Simplesmente está deixando a vida, deixa a vida me levar, vida leva eu, sem saber que vai ter consequências. E depois, não culpe os outros pelo seu erro e pela sua falha. Mas nós temos um Deus de misericórdia. Nós temos um Deus que trabalha em nosso favor. Nós temos um Deus que todo aquele que confessa seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Todo aquele que chega humildemente diante de Deus e diz, Senhor, me perdoa, eu errei, eu falhei, ou tenho falhado. Qual é, desses erros que eu falei aqui, qual é o erro que você assume, admite, que você precisa consertar essa noite? Hoje é uma noite de conserto. Qual dessas coisas que eu falei, você pode dizer, isso encaixa na minha vida, isso é para mim. Não fica pensando no amigo, no vizinho, ou naquele, ou naquela que não está aqui. Pensa em você. Qual desses conselhos encaixa na minha vida? Quais dessas coisas eu tenho que melhorar? Ou quais dessas coisas eu já está muito bom, mas ainda tem espaço para melhorar? Eu quero que você ore nessa noite. Agora eu quero que é você e Deus. Enquanto o Ministério de Louvor vai ministrar essa canção, eu quero que você faça a sua oração. Eu quero que você tenha seu momento a sós, você e Deus. Você e Deus agora. Falando com Ele, Deus, me ajuda a perdoar, talvez é o perdão que você precisa. Deus, me ajuda a encontrar bons amigos, me ajuda a encontrar conselheiros. Deus, me ajuda a separar o que é lícito e o que é ilícito. Me ajuda a ter discernimento, o que eu devo ir e aonde eu não devo ir. Me ajuda a ter discernimento aonde eu vou e aonde eu não vou, com quem eu ando, com quem eu não ando. Faça a sua oração.